Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com uma live super especial. Vocês vão ver na prática que é possível sim emagrecer para sempre, comendo de tudo, dominando a mente gorda e as emoções. E quando eu digo na prática, é na prática mesmo. Não só com a minha experiência, mas também com a experiência de uma das minhas alunas passou. Meninas, para quem não me conhece, eu sou a Ana Paula Almeida, mais conhecida como Ana Paula Mente Magra nas redes sociais. Eu sou especialista em emagrecimento inteligente. Sou terapeuta de emagrecimento, especialista em inteligência emocional e em mente humana. E em breve serei nutricionista e também sou ex-obesa. Sim, eu já estive aí no seu lugar. E eu me tornei tudo isso por conta da minha história para ajudar vocês a emagrecerem com inteligência, assim como eu emagreci. E na live de hoje, eu convidei uma das minhas alunas para contar da virada de chave dela no processo de emagrecimento, a Maria Clara, de 22 anos. Ela passou pela transformação de corpo e de mente, saindo de 101 quilos para 64 quilos. Ela emagreceu 37 quilos em 1 ano e 3 meses. Palmas para ela, minha gente! Muito maravilhosa, muito maravilhosa. E ó, essa live faz parte de uma semana muito especial. Hoje eu falo aqui com vocês, aqui nas minhas redes sociais, mas também eu falo com uma comunidade exclusiva de mulheres que tomaram uma decisão muito importante. Elas querem emagrecer para sempre, comendo de tudo, dominando a mente gorda e controlando as emoções. Sim, elas estão inscritas na aula 100% online e gratuita que eu vou dar no dia 27, amanhã, às 20 horas. Sim, horário de Brasília, hein? Eu vou ensinar para vocês nessa aula os principais segredos do emagrecimento inteligente. E você também pode participar. O link de inscrição está na bio do meu Instagram e está aqui, ó, nos comentários do YouTube aqui, tá? Então, daqui a pouco o time vai colocar aí para vocês o link para vocês participarem desse evento maravilhoso, para vocês criarem também a mente magra, vocês viverem essa transformação maravilhosa. E ó, mulher, essa live é para você que quer emagrecer para sempre, tá? Mas encontra um monte de obstáculo pelo caminho. É falta de tempo, é falta de motivação, é dificuldade para você seguir uma dieta, até problema para você manter o peso, sim. E ó, você que não acredita, que fica só duvidando, dizendo que isso não é para você, que outras mulheres têm mais dinheiro, mais tempo, mais vantagens do que você, precisa gastar seu tempo ficando aqui não. Essa live não é para você, tá? Ó, então, vamos começar? Quero apresentar para vocês a minha convidada. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Vocês já vão conhecer a maravilhosa a Maria Clara. Deixa ela entrar aqui. Só um minutinho que ela tá chegando. Pronto, entrou. Seja muito bem-vinda. A Maria Clara, ela é minha irmã, caçula por parte de mãe. Ela nasceu quando eu tinha 18 anos. Ela é filha do segundo casamento da minha mãe. Em muitos casos, santo de casa não faz milagre, né? Casa de ferreiro, o espeto é de pau. Mas no nosso caso, deu super certo. Eu tive a honra e a oportunidade de guiar a minha irmã. Eu sou muito feliz por isso e muito feliz por ela ter topado participar aqui dessa entrevista, porque o resultado dela foi maravilhoso. Obrigada, viu, MC? Eu chamo ela de MC, por você topar estar aqui hoje, viu? Dividindo a sua história com as minhas seguidoras. Oi, gente, boa noite. Eu que agradeço, né? Porque o que eu tenho pela Ana Paula é só gratidão, porque ela foi a virada de chave na minha vida. Além de ser minha irmã, assim, foi um apoio emocional no processo de emagrecimento que eu nunca tive. Eu acho que é assim, o essencial para quem tem muita dificuldade
em emagrecer e principalmente no meu caso, né? Porque eu perdi muito peso. E a gente precisa de uma pessoa ali com a gente, não só na parte nutricional, mas também cuidando da mente. Porque se você não cuida da sua mente, não funciona. Você pode fazer 1000 dietas, você pode tomar 1000 medicamentos que não vai resolver, o que é o meu caso, né? Porque eu passei por tudo isso e eu sou prova viva de que se a gente não cuida do mental, não funciona. Ah, exatamente. Que bom. Eu fico muito grata, tá? Obrigada pelas suas palavras. Mas conta aqui para as minhas seguidoras. Quando foi que você começou a ter problema com peso? Como é que você identificou que você estava tendo problemas? Gente, então eu falo que eu vivi mais tempo da minha vida em obesidade do que magra. Eu não me lembro, tipo, não sendo gordinha, sabe? No início assim da minha vida. Eu acho que eu fui gordinha desde os meus 8 anos, 7, 8 anos. A Ana Paula vai lembrar melhor que eu. E eu nunca consegui emagrecer. Sempre, quando eu emagrecia, sempre era um efeito sanfona e voltava pior ainda. Então, eu, graças a Deus, consegui, né? Meu corpo tem pouco tempo, né? Em vista do tempo que eu estive na obesidade, mas vale muito a pena. Que coisa boa. E me conta, nesse meio tempo você fez alguma dieta? Gente, eu fiz várias dietas. Eu, inclusive, fiz um tratamento, um acompanhamento em Santa Catarina. Eu sou de Belo Horizonte, então eu ia para Santa Catarina fazer esse tratamento. Ia uma, às vezes até 2 vezes no mês. Tive um resultado, né, com acompanhamento nutricional. Eu perdi, acho que na época, uns 12 quilos. Mas é aquilo, né? Como a gente não cuida da mente, voltou tudo. Fora isso, eu tomei remédios para tentar emagrecer, inclusive na minha época dos 15 anos, né? Que uma menina faz 15 anos, tem festa, quer tá bonita, né? No vestido, para não ficar igual um botijão de gás. Eu fiquei um botijão de gás médio, consegui perder um pouco ali, mas também não foi muita coisa. Mas nessa época eu tomei remédio, aquele Moderdite, acho que até não é muito. Não pode muito, não, porque passava muito mal, além de tudo. Quase morria. Ué, mas Monjal tá acontecendo a mesma coisa, né? O pessoal Pois passa é, mal mas horrores. não, passa mal horrores, não cuida da cabeça, né? Porque você é a perda do apetite, igual esses outros medicamentos. Uhum. E o que não resolve, porque você, quando parar de tomar, seu apetite vai voltar. E se você não cuidar da sua cabeça, você vai continuar comendo lá igual um leão. Então, não muda nada. Mas aí passei por isso, pelos medicamentos. Tomei chá também, chá de cavalinha, chá de tudo quanto era coisa que as pessoas falavam que emagrecia, eu tomava. E Uhum. não resolvia também. Eu lembro super de quando vocês iam para Santa Catarina. Eu saí contar isso para as meninas, né? Até para poder entender por que, que a gente acabou fazendo. Eu acabei te atendendo, né, como terapeuta, porque o processo de mentoria é um processo terapêutico, né, que envolve emoção e tudo mais. Com certeza. Quando Maria Clara nasceu, eu tinha 18 anos. Menos de um ano depois eu saí de casa. Então, nós somos irmãs, mas ela foi criada não com a minha presença dentro de casa, né? A gente convivia muito pouco. E eu mudei para Brasília pouco tempo depois. Elas eram bebês. Eu lembro da Maria Clara indo na minha casa, chupando o bico, né? Chupeta, carregando Quando, quase a mesma quando, idade do meu filho. quando o Arthur nasceu, eu tinha 6 para 7 anos e você já morava fora, né? Então É, era distância. era muito distante. A gente encontrava no Natal, né? E algumas eventualidades. Vocês iam muito Uhum. passear lá em Brasília. É. Foram para Uberlândia quando eu morei em Uberlândia também, né? Então, assim, eu lembro dessa profissional de Santa Catarina que vocês fizeram o tratamento, né? Uma nutricionista muito renomada, não vamos falar o nome aqui porque não cabe, mas eu me lembro que era uma dieta super restritiva, todo mundo teve um resultado maravilhoso no início e que eu até
peguei a dieta para seguir, porque eu estava pesando quase 90 quilos na época, eu estava com dor no joelho, dor na lombar, eu estava mal pra caramba. Eu estava, inclusive, saindo, não sei se você vai lembrar disso. Eu morava num apartamento duplex que tinha escada para os quartos. Escada. Eu tive que sair do apartamento porque eu não conseguia subir escada. E eu não tinha condição, embora eu morava bem, mas eu estava sem condição de pagar nutricionista, sabe? Minha mentalidade também não Não respondia, ajudava, né? Não né? ajudava. Porque condição, quando a gente quer uma coisa, a gente arruma condição. Era só parar de fazer alguma coisa ali que arrumava, né? Que Mas, arrumava, exatamente. E aí a mamãe passou a dieta para mim, a nossa mãe, e aí eu peguei e fiz a dieta. Eu lembro que eu consegui fazer essa dieta por um mês. gente, sabe o que eu lembro? Ana Paula, não sei se você vai lembrar dessa dieta. Ah, Era uma dieta, gente, que a gente seguia. E aí, em um determinado tempo, eu acho que a Ana Paula sabe métodos, né? Nomes, assim, nomenclaturas que eu não vou saber. Mas, tipo uhum. assim, pro nosso corpo não acostumar com a dieta, a gente passava um dia comendo maçã ou então ovo, lembra disso? Eu lembro. Era Gente, maçã, ovo, eram umas coisas assim, muito assim, extremamente restritivo. gente, isso é torturante. Imagina você ficar o dia inteiro comendo só ovo ou É, só maçã. tinha isso mesmo. Tinha Só isso. morango, tinha Só dia que era só morango. morango, tinha dia que era só melão. Você lembra disso? Jesus. Tudo isso que a gente tá falando, eu coloco na minha dieta em um dia só, como 3 tipos de E come fruta, 4 tipos muito. de fruta, É. Come até 5 tipos de fruta por até dia, né? 5 tipos de fruta É. no dia. Que não tem problema, né? Porque Uhum. você precisa comer de tudo para emagrecer com saúde, né? Eu como de tudo. Graças a Deus, né? E graças ao Graças a método Deus, IP. graças a Ana Paula também. Amém, que bom. Aqui, e conta para mim, conta para nós, né? O que que mais te incomodava quando você estava acima do peso? Gente, eu acho que quando a gente tá acima do peso, muitas coisas incomodam, né? Esteticamente, com certeza era a minha barriga, porque era um negócio assim, estrondoso. Eu lembro que eu cheguei a pesar 101 e 100, tá? 101 e 100, que eu não esqueço dessas 100 gramas, não. E aí eu lembro que eu tava. E sempre fui chamada de muita coisa. E aqui em casa era nossos irmãos, né? Que tem vários apelidos carinhosos, era Free Willy, eram muitos nomes. Verdade, a gente sofreu muito bullying. A gente sofreu muito bullying. Eu sofri bullying na escola também, tá? Eu era hipopótamo rosa porque eu gostava de usar batom vermelho. E batom rosa. Então, assim, gente, a gordura Que nunca é bom. absurdo. Nunca é legal. E aí eu lembro que um pouco antes de eu começar esse processo, eu fui pra igreja. E aí, quando a gente tá gordinha, a gente costuma usar roupas mais largas, né? E eu usava muito vestido largo. E aí eu lembro que um menino chegou pra minha irmã gêmea e perguntou se eu tava gestante, se eu tava grávida. Mas não era, gente, era gordura, tá? Era gordura. Mas nesse tempo, a minha barriga esteticamente me incomodava muito, né? Eu acho que incomoda a maioria das mulheres, eu acho que é o principal, assim. O meu pé me incomodava demais, porque andar, né, na realidade, porque eu tenho a pisada aberta e vai jogando peso, o negócio não fica bom. Então eu não conseguia andar, gente. Era papo de tipo assim, 2 metros eu já tô sentindo dor. Nossa, doía muito, muito, muito. O que eu mais gosto hoje em dia é de correr, porque agora eu não sinto dor no pé. E minha coluna também, né? Porque com sobrepeso eu adquiri várias hérnias de disco e era uma dor assim terrível, terrível, terrível. Então acho que essas 3 coisas foram assim principal pra mim. Sim, imagino. Você chegou a 101 quilos. 101 quilos. 101 quilos. Eu lembro que quando a gente começou o seu processo de mentoria, você estava com quase 90. Aí a gente deu uma pausa, que você precisou pausar, e aí você chegou em 101 quilos, assim, puf, você teve Gente, um. 101 quilos, eu pausei porque eu fiz uma viagem pro sul, esqueci o nome da cidade. E lá eu comi demais, gente. Era rodízio de pizza, era muita pizza. E na viagem eu fiz assim, ó. Engordei demais. E fora que você estava, né? Naquele
naquele pós-pandemia, o pós-falecimento da nossa avó. E aí você descontou tudo, né? Nossa, isso pra mim foi o principal, porque, como eu já falei aqui, eu vivi vários efeitos sanfonas durante a minha vida. Mas durante, assim, os primeiros meses da pandemia, eu saí. No início, assim, eu pesava 85. E aí, na pandemia, eu consegui sair do 85 pro 79. E aí, minha avó faleceu. E eu era muito apegada a ela, muito, muito, muito. Ela tava aqui em casa quase todo dia. Eu ia quase todo final de semana, se não todos, para casa dela, algum dia. E aí, quando ela faleceu, eu que sempre tive a tal da compulsão alimentar, naquele momento me vi na pandemia sofrendo um luto que eu nunca tinha sofrido antes, porque eu nunca tinha perdido alguém da família. Perdi alguém muito próximo, né, do núcleo familiar mesmo. E aí eu descontava tudo na comida, na pandemia, não tinha nada para fazer. Só tinha o quê? Só podia ir pro supermercado, farmácia ou hospital. Então, eu ia pro supermercado, ficava vendo receita na internet e comia. Eu lembro que tinham dias que tinha uma funcionária aqui em casa que ela fazia salgado. E aí a gente gostava de comer coxinha. Mas não era a coxinha educada, era uma coxinha enorme. Eu lembro que tinha dia que eu acordava de madrugada para fritar coxinha, gente. Para vocês terem noção de como foi. Era muito doce, era muito bolo. E aí, quando a minha avó gostava muito de fazer bolo, então, para suprir a falta dela, a gente fazia muito bolo. Bolo de tudo quanto era tipo. E foi um processo que me fez ganhar muito peso, muito peso. É. E a gente já falou aqui, né, dos métodos que você usou até começar a mentoria. Você fez a dieta, você tomou medicamentos, tomou chás, né? Muito. Mas conta pra gente, o que que fez você decidir pela mentoria, né? Até porque a gente é irmã, né? O que que fez você pensar? Gente, eu já tinha, como eu já falei, né? Já tinha tentado de tudo. Tudo, 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 tudo. E aí eu acho que durante a nossa vida toda, Ana Paula também, porque a Ana Paula também era obesa, a gente passa ouvindo das pessoas que a gente mais gosta que a gente precisa emagrecer, que a gente precisa parar de comer. Mas no meu caso, eu tive um momento que me fez virar a chave. Eu tava voltando do casamento do meu primo. E já foi assim, dificílimo, porque eu tentei achar um vestido e nada ficava bom. Usava cinta, usava calcinha para prender a barriga e o vestido apertado já e tava péssimo. E aí eu tava no carro com meu pai, minha mãe, o meu ex-namorado e a minha irmã. E aí a minha mãe falou no carro que eu tava muito gorda. Mas foi um momento, né, uma fala na frente de pessoas que eu não queria que ela falasse. E aquilo ali, na hora eu fiquei com raiva, fiquei revoltada com ela. Mas ali virou minha chave. Eu falei assim: não, eu não vou mais admitir A que nossa as mãe pessoas é meio falem Dona assim comigo. Hermínia, né? E minha mãe, ela não tem filtro, gente. Ela não falou de uma forma fofa e carinhosa, não. Ela falou do tipo: você tá muito gorda. E de um jeito que machuca, Estilo Dona né? Hermínia. Estilo Dona Hermínia. E aí eu falei assim: não, eu não vou mais admitir passar por isso. E acho que foram juntando tantas situações, sabe? O bullying que eu já tinha passado na escola e dentro de casa a vida inteira. Com mais isso, aí isso foi o estopim. Eu falei assim, não. Aí a Ana Paula estava começando, né, as mentorias. Uhum. Aí eu procurei ela para começar a minha. Que bacana. E o que que foi mais difícil para você no processo de emagrecimento? Para mim, o mais difícil foi diminuir a quantidade de doces que eu comia durante o dia. Eu falo diminuir a quantidade porque eu como doce, gente, normalmente de uma maneira educada, né? Mas antes não era. Era um pudim inteiro, era uma lata de leite condensado inteira. Era
assim, uma quantidade estrondosa. E eu gosto muito de doce. Então, pra mim, o mais difícil foi, com certeza, ter esse controle, sabe? É, verdade. E hoje você abriu essa semana uma patisserie, né, com doces de doces, com uma receita, inclusive eu tô até assim louca para você fazer. Acho que já falei com você, fazer Já a falou. opção O sem glúten, cookie sem o glúten. cookie, porque ela faz a massa do cookie com Nutella, leitinho no recheio, como se fosse uma tortinha. Babando, fiquei babando. Quero para refeição livre, mas eu quero sem glúten, porque eu não posso comer glúten, que eu tenho alergia. É, gente, porque ela tem alergia, tá? Porque eu como doces normais. Vida É. normal, como leite condensado, tudo. Bolo normal, tudo normal. Já um mito, né? Muita gente acha que não pode comer glúten, que glúten ajuda a emagrecer. Não comer o glúten ajuda a emagrecer. É mito. Mito. De forma alguma, se você pegar as calorias ali e bater, você vai ver que é a mesma coisa. Então, pare de comer esse brigadeiro de whey aí que o pessoal fala, só pra enganar bobo e ganhar dinheiro. Vai fazer seu brigadeiro normal, com a quantidade bonitinha lá, pra você fazendo sua dieta livre. Melhor coisa que você faz. É bobagem. Você come um docinho fit, acaba comendo a mais e, E não né? vai saciar a sua vontade, E porque não quando é você o tá com mesmo uma sabor. vontade, quando você tá com vontade de comer brigadeiro, você tá com vontade de comer brigadeiro, não é whey, né? Vamos ser sinceros. É, Então não vai nessa. não é o mesmo gosto. Nunca, nunca Não, será. nunca será, nunca será. É. E aqui, quando foi que você percebeu que o emagrecimento estava funcionando, estava fluindo? Bom, como eu era muito gorda, 101 quilos, né, gente? Não, muita coisa. Mas eu acho que quando eu perdi, assim, os meus primeiros 10 quilos, eu senti tanto na balança quanto nas roupas mesmo. Hoje em dia, como eu faço academia, eu não gosto de pesar na balança. Normal, porque às vezes dá uma diferença do peso ali, uma aqui, ainda mais nós que somos mulheres, né? Tem a tal da TPM, os ciclos e tudo mais. Então, hoje em dia, eu gosto de olhar minhas roupas e de pesar numa balança que tenha biopedância, né? Porque eu sei a massa muscular, tudo bonitinho. E eu gosto mais. Hum, pelas roupas, né? Coisa boa. Roupas. E aqui, o que que você sentia mais falta de fazer quando você estava acima do peso e que você pôde fazer depois que você viveu o seu emagrecimento? Bom, o que eu sentia falta era de conseguir andar, né? Porque eu não conseguia, porque meu pé doía. E acho que vestir roupa e comprar roupa. Eu não comprava roupa e não gostava de ganhar roupa. E as pessoas têm mania de dar roupa, né? Hoje em dia, gente, eu amo ganhar roupa. Do meu namorado, da minha sogra, de todo mundo. Mas antes eu não gostava, porque nada ficava bom, nada servia e era pavoroso. E às vezes não tinha nem como trocar, porque, vamos falar a verdade, as lojas não fazem roupa para pessoas gordas. Principalmente lojas com poder aquisitivo mais alto. Uhum. Não tem isso. Então, assim, hoje em dia É. eu amo comprar roupa, poder escolher, poder me achar bonita. Biquíni, gente, eu nunca usei biquíni na minha vida até eu emagrecer. Era só maiô, 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 e mesmo assim a barriga tava lá. Hoje em dia eu amo, sabe? Ir pra praia. Eu sentia muita falta de ir pra praia. Porque pra praia você tem que colocar biquíni, mostra muito o corpo. E eu Uhum. não gostava, de jeito nenhum. Hoje em dia, todo meu final de ano é na praia. É na praia com um show que se usa mais roupas praianas, que mostram mais o corpo, e eu amo. É o biquíni o dia inteiro, e é uma coisa que, assim, eu não tinha antes. É. E aí você colocou até aí, ó, uma prótese, porque você não tinha uma mama que Não, acompanhava seu corpo, né? mas eu coloquei prótese, gente. Isso aí é muito engraçado. Eu sempre quis colocar prótese, porque eu não tinha seio mesmo. Uhum. E aí eu via as próteses das mulheres bonitas, né? Com esse colo aqui e tudo mais.
E eu achava que o meu ia ficar também com a escola que eu achava. Só que eu coloquei silicone em 2021. Foi 2021. E eu tava gorda ainda. E aí, tipo assim, meu peito, gente, não ficava com isso aqui, entendeu? Porque isso aqui era pura gordura, eu não tinha isso aqui, eu não tinha a marca do silicone, nada. E eu, tipo assim, fiquei super decepcionada quando eu coloquei, achando que o problema era o médico, que o problema era isso, aquilo outro não era, gente. O problema era a minha gordura. Você pôs antes, né, de emagrecer? Usando que emagrecer. O problema era a É. minha gordura mesmo, não era o médico, não. E aí, depois que eu emagreci, eu falei assim, gente, agora eu tenho saboneteira, agora meu silicone aparece, entendeu? Aí eu fiquei feliz. Ah, maravilhosa. Ai, gente. Aqui, depois que você emagreceu, qual é o seu maior desafio para você se manter magra? O doce. É Hum, conseguir adequar o doce da maneira correta, né, na dieta. 100% é o doce, ainda mais fazendo doce, né? É o uhum. maior desafio. E meu namorado também, gente, é meu desafio de todos os dias, porque ele ama pizza, ele ama rodízio. Então, e os nossos dates preferidos são cinema e sair pra comer. E cinema ainda tem a pipoca, que a gente literalmente vai comendo tudo igual pipoca. E é meu desafio, gente. Eu acho que atualmente meu namorado é o meu desafio ali pra conseguir manter. É, mas o bom é que ele agora tá tudo fitness, né? Agora Emagreceu. ele tá fitness, então assim, a gente sai ali nas nossas refeições livres mesmo, e o nosso cardápio durante a semana tem uma pessoa que cozinha tudo certinho, a quantidade que a gente pode, o que a gente pode, né, pra manter uma alimentação saudável. E aí no final de semana a gente sai, come o que a gente gosta de comer e fica tudo certo. Que maravilha! E conta, o método IP, que aspecto além do emagrecimento, por exemplo, né, nas emoções, que ele pode ter te ajudado? Nossa, isso é profundo, muito profundo. Eu acho que em tudo, sabe? Ele me ensinou a confiar em mim mesmo, a ver que eu sou capaz, sabe? Porque antes eu deixava a comida me vencer. Eu via aquele negócio ali e falava, não, eu tenho que comer. Eu preciso, como se o mundo estivesse acabando. E você, né, quando você começa a mentoria, você aprende tanta coisa relativo às emoções, ao que a gente é capaz mesmo. E, sem dúvida nenhuma, foi conseguir entender que eu consigo vencer, sabe? Os obstáculos, as coisas. E que não é impossível, gente, ser uma mulher magra. Não é impossível. É só a gente ter um controle mental mesmo que a gente consegue. É, que bom. Eu gosto muito de contar, sabe, um exemplo de uma entrevista que teve na Europa, especificamente ali na Espanha, em frente ao McDonald's. Algum grupo de jornalistas parou em frente ao McDonald's e começou a entrevistar pessoas magras que frequentavam o McDonald's. E perguntaram para, né, as pessoas magras: por favor, me conta uma coisa. Você come McDonald's assim sempre na sua rotina? Porque eu queria entender, você é uma pessoa magra, você está frequentando aqui o McDonald's? E 100% das pessoas magras respondiam: olha, é muito raro eu vim aqui. Eu como muito, muito, muito pouco, né? Fast food. Então, assim, aí, mas você não gosta de batata frita? Eu gosto. Mas então por que que você não come sempre? Porque senão eu não vou ser magro, eu vou ser gordo. Uhum. Ou seja, as pessoas magras, elas estão o tempo inteiro dominando a mente, o tempo inteiro fazendo escolhas, tomando decisões. Elas não são Sim. magras de ruim, né? Pessoas magras tomam decisão o tempo inteiro, né? Que é justamente isso que você trouxe aí, que você desenvolveu isso em você, a capacidade de você dizer não. Você come doce praticamente todos os dias, Uhum. né?
e você se mantém magra. Por quê? Porque você identificou a quantidade que tá ok. E também, além, né, da quantidade, eu acho que tudo são formas mais saudáveis de serem ingeridas ali na dieta, no nosso processo todo, né? Eu, por exemplo, para eu comer, eu quero comer eu quero comer um hambúrguer, por exemplo. Eu sei que eu quero comer um hambúrguer. Comer um hambúrguer não significa furar todas as decisões boas que eu vou ter durante o meu dia inteiro, até chegar no horário do jantar para eu comer um hambúrguer. Não significa que eu tenho que errar o processo inteiro. Então, eu sei que eu quero comer o hambúrguer à noite, eu vou comer as minhas frutas durante o dia, eu vou comer a minha quantidade de arroz, de feijão, de salada, de legumes, os meus ovos. Então, acho que é muito isso, sabe? Eu acho que hoje em dia é o que eu vejo das pessoas, tanto na refeição quanto no treino mesmo. Eu não sou a pessoa, gente, que ama treinar. Eu não sou essa pessoa. Só que a Uhum. gente aprende com o método de Ana Paula que pessoas adultas inteligentes não fazem o que querem, fazem o que precisa ser feito. Então, eu entendo, eu quero comer na minha refeição livre um cheddar no McDonald's com batata. Então, eu vou comer tudo que eu como corretamente no meu dia. Eu vou fazer o meu treino. E quando chegar à noite e eu for comer o McDonald's no meu jantar, eu vou comer como uma pessoa controlada. Eu vou identificar quando eu já não estou mais com fome e quando é vontade de comer. Então eu faço isso muito. Eu falo assim, peraí, eu tô com fome aqui ou eu tô com vontade de comer? Eu tô com vontade. Então já deu. Eu já atingi o meu limite, porque a gente come para nutrir o nosso corpo, né? Mas em refeições livres, assim, a gente come até o tempo que a gente sente fome. Se a gente não sente mais, a gente não precisa comer. Então a gente já tá comendo com o olho, né? Que a minha mãe fala desde pequena, ela tá comendo com o olho. Então, no método da Ana Paula, eu aprendi muito isso, saber identificar, parar, respirar. Aqui eu já tô satisfeita. Eu acho isso muito importante. Que legal. O que você diria para outras mulheres que querem, que precisam emagrecer, mas têm algum medo ou alguma desconfiança? Gente, sem dúvida nenhuma, comecem o processo de vocês, porque a gente consegue tudo que a gente quer. Tudo, 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 tudo. Com determinação, com foco. A gente vai conseguir o corpo dos sonhos, sim. É possível, sim. Não é só a mulher da internet, do Instagram, da televisão que pode ter o corpo bonito. Não, a gente também pode, a gente também consegue. De forma simples e natural, né? Simples e natural, sem loucura. Sem loucura nenhuma. Você imaginava que você emagreceria e conseguiria se manter magra diante de tanta loucura que você já fez tentando emagrecer? Gente, não. De forma alguma. Alguma. Tanto que eu não tinha conseguido, né? Porque eu emagrecia e engordava tudo, efeito sanfona. E assim, hoje eu paro pra perceber que eu como de tudo. Como os meus doces na maneira que eu gosto de comer, porque eu não deixo de comer, a Ana Paula sabe. Amo um doce. E eu achava que para eu me tornar uma mulher magra, eu precisaria romper de tudo que eu gosto. E não, gente, eu como isso todo o tempo, assim, de uma forma consciente. Nossa, é a melhor coisa, gente, juro. Melhor Equilibrada, coisa. né? Melhor coisa é ser magra e comer de tudo de uma maneira equilibrada. É, tem vida social, né? Uhum. Muito bom. Muito feliz aqui por te receber nesse bate-papo gostoso. Inclusive, a Margarida está perguntando aqui nos comentários como é que faz para emagrecer, que ela também tem 100 quilos. É, Margarida, eu quase cheguei a 100 quilos, eu pesei 97. A Maria Clara pesou 101 quilos. Entendeu? E para você, 101 quilos. E para você emagrecer, você precisa sim seguir esse método de inteligência para você emagrecer, que vai desenvolver o seu corpo, que vai desenvolver as suas emoções, que vai desenvolver a sua mente. Amanhã
quinta-feira, às 20 horas, eu vou dar uma aula 100% online e gratuita. Se você ainda não está no grupo, acesse o link da minha bio, lá no Instagram, @anapaula.mentemagra, para você entrar no grupo, para você receber o link para assistir a essa aula. Lá eu vou ensinar vocês a criarem essa mente magra para desenvolver aí os 3 pilares do emagrecimento inteligente: corpo, emoção e mente. Só desenvolvendo esses 3. Caso contrário, vão continuar reféns de dietas malucas, de medicamentos que prometem milagres e que acabam com a saúde. Eu e Maria Clara, nós somos prova viva disso. E acredito eu aqui, MC, que você veio para o meu método, tá? Para minha mentoria, porque você me conhece pessoalmente e soube que eu não fiz bariátrica, soube que eu não Sim. tomei remédio, soube que eu não tive nenhum tratamento invasivo que não fosse a mudança de comportamento. Você viu, você acompanhou. Eu acho Sim. que muito por isso falou assim, peraí. E eu já estava magra já há mais de um ano, né? Teve isso também. Você falou, peraí, a Ana Paula emagreceu, não voltou a engordar. Não voltou a engordar. É, Então, né? Então, assim, o caminho é esse, né? Vocês ouviram aqui, da boca da Maria Clara, ou seja, não só da minha, de uma outra pessoa que também estava acima do peso, que tinha suas desconfianças e decidiu emagrecer e conseguiu viver o processo dela com as próprias forças dela. Se a Maria Clara conseguiu e se eu conseguir, por que vocês não conseguem? Se vocês ainda sentem falta de alguma informação, de algum apoio, assistam a aula de amanhã, tá? Amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, tá? Para vocês criarem a mente magra. Essa super aula vai surpreender vocês. Só de estarem lá, vocês vão ver o que é totalmente possível vocês viverem aí um pouquinho do que a Maria Clara contou, que a gente bateu o papo aqui, tá bom? Venham fazer parte dessa comunidade com conteúdos, com informações exclusivas para vocês transformarem o sonho de vocês serem mulheres magras para sempre, definitivamente. Tá bom? Eu espero vocês lá amanhã. E muito obrigado, Maria Clara, pela sua presença, por você abrir aqui o seu processo de emagrecimento, que é algo tão íntimo, né? Às vezes as pessoas ficam incomodadas de contar as dificuldades e tudo mais. E eu tento marcar entrevista com várias mentoradas minhas, mas ficam ali. Não quero, não quero. A pessoa não quer nem que outras pessoas saibam que ela já esteve acima do peso, que já foi gordinha. Tem a questão da gordofobia, né? Tem gente que, tipo, mudei de identidade, não quero que ninguém saiba que eu vivi um saiba que eu processo de fui gorda. emagrecimento, né? Não, gente, Então, eu acho que inclusive a gente tem que falar assim é, para inspirar outras mulheres, né? Porque é possível é. e é muito importante. E a gente tem que ter orgulho da nossa história, Muito né? orgulho da nossa história, porque a É. gente conseguiu fazer o que muita gente aí acha que não tem capacidade. Que não tem jeito, acha que é só Uhum. remédio. Pelo Não, contrário, o remédio ele desliga ali o botãozinho da fome, só que quando você larga o remédio, ele religa dobrado. dobrado. Então, assim, é um investimento que simplesmente é dinheiro jogado no ralo, saúde jogada no ralo, porque tem um monte de contraindicação, né? Pessoas que, enfim. Eu fiz live falando sobre isso, depois vocês olhem aí no YouTube falando, né, por que que medicamentos são invasivos, fazem mal para o processo de emagrecimento definitivo. Mas é isso, minhas queridas, maravilhosas. Muito obrigada, tá? Então, um beijo para você. A gente encerra aqui hoje. A gente se vê amanhã, dia 27, quinta-feira, às 20 horas. Grande beijo. Obrigada, MC. Beijo Tchau, grande. gente. Beijo. Com Deus. Tchau, tchau.